E aí, pessoal, quem está na batalha dos concursos de psicologia sabe muito bem. Tem umas resoluções do CFP que são, assim, figurinha carimbada na prova. E é exatamente nelas que a gente vai mergulhar hoje. Vamos focar naqueles detalhes que as bancas, especialmente a FCC, amam cobrar, sabe? A meta aqui é clara: destravar aqueles pontos que, no final das contas, fazem toda a diferença para a aprovação. Então, para já começar com o pé na porta, vamos direto para um assunto que, nossa, derruba uma galera. A tal da diferença entre laudo, relatório e parecer. Sério, essa confusão é uma das pegadinhas mais clássicas que existem. Se a gente não tiver a finalidade de cada um bem clara na cabeça, é a armadilha na certa. Então, bora resolver isso de uma vez por todas. O nosso caminho aqui vai ser bem estratégico, tá? Primeiro, a gente vai firmar a base com a Resolução 6 de 2019, que é o alicerce de tudo. Depois, a gente mergulha de cabeça naquela diferença clássica entre laudo e relatório que sempre cai. Na sequência, partimos para as resoluções mais específicas, aquelas sobre avaliação em concursos e para porte de arma de fogo. E claro, no final, aquele resumão com os pontos-chave para não errar mais e gabaritar. Muito bem, vamos lá. Resolução 6 de 2019. Pessoal, pensem nela como um manual de instruções, a base de tudo. É ela que dita as regras do jogo para qualquer documento que um psicólogo vai escrever. E para a prova, não tem conversa. Dominar essa resolução não é um diferencial, é obrigação. É daqui que sai a maioria das questões sobre o tema. E a norma é bem clara. O objetivo dela é esse mesmo: botar ordem na casa, estabelecer as regras para a elaboração dos documentos. O que isso significa na prática? Que não importa o documento, desde uma simples declaração de comparecimento até um laudo super complexo, todos, sem exceção, têm que seguir o que está escrito ali. E para concurso a gente sabe, o que a banca quer é a literalidade da norma, a famosa Lei Sica. É nela que a gente vai focar. Agora, olha que interessante essa tabela. A coluna que realmente importa para a gente é essa aqui, ponto de atenção. É aqui que a banca joga, é aqui que ela cria as pegadinhas. Vamos simplificar. Declaração é só para informar um fato, tipo fulano compareceu à sessão. Atestado é para certificar uma condição, justificar uma falta, por exemplo. O relatório ele vai descrever um trabalho que já foi feito. Já o laudo, e aqui está o pulo do gato, ele responde a uma pergunta para ajudar a uma decisão. E por fim, o parecer, que é uma análise técnica sobre uma questão específica, uma consulta. São essas palavras-chave que vão fazer a gente acertar a questão. Ok, agora um ponto que, sério, é critério de eliminação para muito candidato bom. A linguagem do documento. Tem que ser impessoal, gente. Sempre, sempre na terceira pessoa. Esquece o eu acho ou eu observei. O certo é observou-se, constatou-se. Parece um detalhe, né? Mas a banca ama colocar uma alternativa com um trechinho em primeira pessoa só para pegar quem está desatento. Então, ó, alerta máximo aqui. Seguindo em frente, vamos agora colocar uma lupa em cima de um tópico que, nossa, é o xodó das bancas. A diferença, às vezes sutil, entre o laudo e o relatório. Dominar isso aqui é meio caminho andado. Então vamos lá. Qual é o ponto-chave aqui? O relatório é essencialmente expositivo. Pensa assim, ele relata, ele conta a história do que foi feito, descreve o processo todo. É como se fosse um diário de bordo do trabalho psicológico. Agora o laudo, o laudo é conclusivo. Ele não está ali para contar a história. Ele está ali para responder uma pergunta direta e subsidiar uma decisão. Então, para resumir, um descreve, o outro responde. É essa a lógica que vai garantir o ponto na prova. E não sou eu que estou dizendo, é a própria resolução. Ela diz que o relatório tem a finalidade de comunicar a atuação profissional. É isso. É como se fosse uma fotografia, um registro do trabalho que o psicólogo fez ou ainda está fazendo. A palavra-chave aqui é comunicar. Já no caso do laudo, a expressão mágica é subsidiar decisões. Olha a diferença. O laudo não é um fim em si mesmo. Ele existe para servir a um propósito, para responder a uma demanda específica, uma pergunta que está na mesa e precisa de uma resposta técnica. Essa distinção é ouro, pessoal. Certo. Agora a gente entra num terreno que é o nosso dia a dia, né? A Resolução 2 de 2016. É ela que dita as regras do jogo da avaliação psicológica dentro dos concursos públicos. É quase como o edital do nosso edital, por assim dizer. E olha só, a própria definição que a resolução traz já entrega o ouro, já mostra o que a banca vai cobrar. Guardem bem esses termos: processo sistemático e compatibilidade com o perfil do cargo. O que isso quer dizer? Que a avaliação não pode ser feita de qualquer jeito, não é achismo,
ela tem método, é científica e, o mais importante, ela está totalmente focada em verificar se o candidato tem o que é preciso para aquele cargo específico. E aqui, atenção, dica de prova daquelas bem valiosas. Os direitos de quem é avaliado. A pessoa tem o direito de saber o resultado? Sim. Como? Através de uma entrevista devolutiva. E só depois dessa entrevista é que ela pode pedir uma cópia do laudo ou relatório. A banca adora criar uma questão invertendo essa ordem ou dizendo que a entrevista não é necessária. Fiquem ligados nisso. É um prato cheio para pegadinha. Agora, vamos pensar numa situação hipotética que tem cara de questão discursiva, sabe? Imagina só. O psicólogo que vai avaliar tem algum conflito de interesse. Sei lá, é amigo, parente ou tem alguma treta com o candidato. E aí? O que acontece? O que a resolução manda fazer? O caminho é bem simples e é essa simplicidade que a prova vai testar. Primeiro, o psicólogo tem que se declarar impedido. Ponto. Segundo, o candidato é encaminhado para outro profissional ou para uma comissão. E terceiro, o órgão que promove o concurso tem que se virar para arrumar outro psicólogo e garantir a avaliação. A lógica por trás de tudo isso é uma só. O candidato não pode, de forma alguma, ser prejudicado. Ok. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro das resoluções quentes, vamos falar agora de uma mais recente, a Resolução 1 de 2022. Essa trata de um tema de altíssima responsabilidade. A avaliação psicológica para quem quer ter porte ou registro de arma de fogo. Mas afinal, o que é que se avalia nesse caso? A resolução é bem didática, ela divide em 3 grandes eixos. Primeiro, aspectos cognitivos. Aqui o foco é em atenção, memória e principalmente controle inibitório. Segundo, traços de personalidade. Basicamente, se a pessoa tem um controle adequado da agressividade, da ansiedade. E terceiro, juízo crítico, ou seja, a capacidade de tomar a decisão certa numa situação de altíssimo estresse que envolva usar a arma. É fundamental ter essas 3 categorias na ponta da língua. E assim como a gente viu lá na resolução de concursos, aqui também tem regras bem claras sobre impedimento. A lógica é a mesma. Se o psicólogo tem qualquer tipo de relação pessoal, interesse no resultado ou até um conflito judicial com a pessoa que está pedindo porte, ele simplesmente não pode fazer avaliação. É uma questão básica de isenção e de ética profissional. Bom, e para a gente fechar com chave de ouro, vamos para aquela revisão final, aquele checklist dos pontos que mais caem, sabe? São aqueles detalhes que, na hora do vamos ver, na frente da prova, fazem toda a diferença. Primeiro ponto, um número para cravar na memória e nunca mais esquecer. 5. 5 anos. Esse é o tempo mínimo que qualquer documento psicológico precisa ser guardado. É uma informação simples, direta, daquelas que a banca coloca para dar um ponto de graça para quem estudou. Não dá para perder. Segundo ponto, outra distinção que é um prato cheio para a banca, a entrevista devolutiva. Ela é obrigatória quando se entrega um relatório ou um laudo. Ponto. Agora, para os outros documentos como declaração, atestado, parecer, ela é só recomendada. A banca vai tentar confundir, vai dizer que é obrigatória para tudo ou facultativa para tudo. Muita atenção nessa troca de palavras. E para fechar, nosso lembrete de ouro, a regra de ouro, a linguagem. Tem que ser sempre impessoal e na terceira pessoa. Isso é um princípio fundamental da Resolução 6/2019 e, como a gente já falou, é um erro que pode custar caro, que pode eliminar um candidato bem preparado. Com essas dicas e esses pontos de atenção, a leitura das questões sobre resoluções fica muito mais estratégica, né? Fica mais fácil identificar onde a banca quer te pegar. O objetivo é sempre esse, transformar o conhecimento da norma em pontos, em acertos que vão garantir a aprovação. É isso, pessoal. Agora é aplicar esse conhecimento e seguir firme na preparação.